A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 6, preservando boas amizades. Antes de iniciarmos, eu quero pedir perdão para vocês. Eu sei que eu estou publicando a aula, né, essas 2 últimas semanas aí, 2 ou 3 últimas, muito tarde, não estou conseguindo publicar na terça-feira, mas é porque eu estou estudando, eu mudei de igreja, está tendo festividade dos jovens, então ficou um pouco difícil para eu estar publicando a aula. Mas eu prometo que assim que possível volto a publicar a aula às terças-feiras, tá bom? Mas vamos lá. Na aula 2, nós estudamos sobre as falsas amizades. E nessa aula a gente comentou um pouquinho do que era amizade. Então, a amizade é o quê? A relação afetiva entre os indivíduos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre preservar, sobre cuidar dessas amizades. Porém, antes de entrarmos nisso, eu gostaria de falar sobre os tipos de amizade. Existe o filósofo Aristóteles, né, que nasceu lá em 364 a.C., ele classificou 3 tipos de amizade. Vamos ver esses 3 tipos? Por exemplo, aqui, ó, ele fala que tem amizade por utilidade, amizade por prazer e amizade por virtude. O que seria, né, essas amizades? Vamos lá. Por utilidade, os amigos querem um ao outro porque são úteis entre si. Ou seja, a sua relação fraterna só existe em função de benefícios que ela alcança para os envolvidos. Então, quer dizer, você tem aquela amizade com aquela pessoa porque tem algum benefício, porque é útil para você e para ela também. Às vezes você pode falar assim, então isso é uma amizade falsa, só por interesse? Não é que seja falsa, mas você começou a ter amizade com essa pessoa por conta desse benefício. Não é uma pessoa que você tem aquela amizade profunda, íntima, é um colega. Por exemplo, vai fazer academia, então, olha, a gente vai fazer junto, então eu vou com o meu carro, a gente faz, depois no outro dia você, e assim vai. Então é uma amizade que acaba surgindo assim. Por prazer, o que seria isso, né? É aquela pessoa que você gosta de conversar, que você gosta de sair, né? Porque a pessoa é engraçada, ela tem uma risada, né? Gosta de se divertir. Então seria isso. Ou senão, às vezes você tem algum tema que você gosta, por exemplo, eu gosto de falar sobre aquários, sobre peixes, e você conhece uma pessoa que também gosta. Vocês não são amigos íntimos, mas têm um assunto em comum, e por isso é um prazer conversar sobre aquele assunto que você gosta. Uma pessoa que é muito divertida, que dá muita risada, né? Faz brincadeira, é legal às vezes estar perto dessas pessoas. Porém, não tem aquele vínculo, aquela amizade tão profunda. E por virtude, que seria? Isso aqui seria amizade verdadeira, né? São pessoas que têm os mesmos princípios, as mesmas virtudes. E aí você quer o bem dessa pessoa e essa pessoa quer o seu bem. É algo muito próximo, é onde há uma intimidade. Então fala assim, é a amizade verdadeira, nos quais os valores envolvidos são virtuosos, tomando a amizade como a causa final. Então não é por prazer, não é por benefício, é pelo valor mesmo da amizade, né? Como o verdadeiro objetivo dos amigos, desejando um para o outro o bem. Então, você deseja para o seu amigo o bem e ele para você também. Além disso, a gente precisa diferenciar também o que é colega, o que é amigo, melhor amigo. Colega é aquela pessoa que você tem uma relação por pertencer a uma mesma comunidade, a escola, a empresa, mas você não tem aquela coisa muito profunda. É aquele colega que você cumprimenta, você conversa, fala do dia, fala de uma reportagem, mas não passa muito disso. Amigo não. Amigo já é uma pessoa mais próxima, às vezes frequenta até a sua casa, você tem respeito, você tem lealdade, você confia nessa pessoa. Então, já é um amigo, já é diferente. E o melhor amigo é muito mais, você tem muito mais intimidade, muito mais proximidade. Ele já é um amigo, só que ele é o seu melhor. Dentro dos que você tem, esse é o que você mais confia. Esse é o que você tem mais lealdade com ele. Vamos lá. Versículos sobre amizade. Agora a gente vai citar alguns versículos que nos levam a refletir sobre algumas características de uma verdadeira amizade. Tem diversas, mas a gente vai tratar de algumas aqui. Vamos lá. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Então, o que ele está querendo dizer assim? Olha, quando você ofende um amigo, né, uma pessoa que era próxima e você ofende, é mais fácil você conquistar.
uma cidade que ela é fortificada, que tem ali guardas, que tem uma estrutura militar muito forte, do que você conquistar esse amigo novamente. E aí, quando tem uma discussão, o que acontece? É um portão trancado, né? Não tem passagem, você não consegue mais chegar nessa pessoa. Então, o que está querendo dizer? Que nós devemos não discutir com os nossos amigos, não ofender. A gente não deve fazer isso com ninguém, mas principalmente com seus amigos, né? Se seu amigo e você vai ofender, quer dizer, está faltando com respeito, então devemos respeitar qualquer pessoa, principalmente um amigo. Quando amamos e respeitamos, nós não ofendemos. Podemos até ter ponto de vista diferente, mas o assunto não pode virar uma discussão. É lógico, se você é amigo de uma pessoa muito próxima, vocês têm a mesma afinidade, têm os mesmos princípios, a maior parte deles, né? Não vou dizer todos, mas a maioria. Porém, às vezes surge uma discussão, surge assim um pensamento diferente, tudo mais. Você tem que expor isso, mas sem ofender a pessoa, né? Você pode falar, mas sem que isso vire uma grande discussão. Afinal de contas, é o teu amigo. Como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o outro. Está lá em Provérbios 27:17. O que está querendo dizer aqui? Olha, ferro afia ferro, são os mesmos materiais. Então, se você tem uma ferramenta que você precisa dela afiada, uma ferramenta de ferro, você vai afiá-la com o ferro. E ele está falando aqui nesse versículo. Então, um amigo que tem os mesmos princípios, que é igual, é um ser humano, né? Lógico, mas que tem os mesmos princípios, que adora o Senhor e tudo mais, um ajuda o outro, quer dizer, um vai afiando, vai tirando as arestas, vai deixando mais eficiente, vai ficando cada vez melhor, uma ferramenta melhor nas mãos do Senhor. Então, um amigo serve para isso, para ajudar. Então, aqui, ó, esse versículo aqui, né? Aqui refere-se que um amigo ajuda o outro amigo, né? Aconselha e corrige um ao outro. E sendo cristão, um ajuda o outro a permanecer fiel. A sinceridade com amor, cujo foco é o crescimento. Então, assim, tem uma sinceridade, você fala a verdade, mas você fala com amor. E você está falando isso, você está corrigindo essa pessoa, por quê? Porque o foco é o crescimento dessa pessoa, para que ela permaneça fiel, principalmente ao Senhor, né? Aqui os outros dois versículos. Ó. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que o irmão. Está lá em Provérbios 18:24. E aí tem um provérbio 17:17 diz assim, ó, em todo tempo amo o amigo, e para a hora da angústia nasce um irmão. Então esses dois versículos estão falando aqui que o amigo, que é muito chegado, ele torna-se um irmão. Naquele momento difícil, esse amigo vai nascer o quê? Um irmão, ele se tornar como se fosse seu irmão de sangue, é isso que está falando. Olha só, é nas horas mais difíceis que descobrimos amigos verdadeiros, ou fortalecemos ainda mais a amizade que já temos. Nesses momentos precisamos de um amigo para confiar, para chorar, para pedir conselhos e etc. Então, às vezes acontece alguns momentos que você precisa realmente do seu amigo, né? Você precisa de alguém junto de você para te ajudar. E esses momentos difíceis é muito complicado. Você também tem que pensar quem é o seu amigo, quem que você realmente pode confiar, às vezes até para contar um segredo, para se abrir. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Vamos lá? E aqui, ó, precisamos ser bons amigos. Ó, em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas. Mateus 7, capítulo 7, verso 12. O que está dizendo aqui? Olha, faça as coisas para as outras pessoas da mesma forma que você gostaria que fizesse por você. Então, se você tem um amigo e você quer que seu amigo seja honesto, seja sincero, que te ajude, que naqueles momentos difíceis esteja com você, seja assim também com ele quando ele precisar. Então, ó, da mesma forma que queremos um amigo de confiança, honesto, respeitoso, sincero, que ajuda, que nos aproxima de Deus, nós devemos ser assim para os nossos amigos. Então, observe, analise a sua vida e veja se você está sendo um bom amigo, principalmente porque você é um cristão. Então, você como cristão, você tem que ter a palavra de Deus no seu coração, para quando uma pessoa estiver aflita, ou estiver indo para um caminho torto, seu amigo, seu melhor amigo, você possa falar palavras boas, palavras que vai orientar. Aí você fala, irmã Renata, mas eu sou jovem, eu sou um pré-adolescente. Sabe sim,
a palavra do Senhor, você vai para a igreja, você sabe o que é certo e o que é errado. Lembra que eu sempre falo, ó, o Espírito Santo está ali na nossa consciência. Quando a gente pensa alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, ele sempre nos alerta, ele toca uma sirene lá dentro. Então, quer dizer, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, você pode orientar, você pode ajudar, você tem que influenciar esse amigo de uma forma positiva e sempre com base na palavra do Senhor, nos princípios de Jesus. Amém? É um exemplo de amizade verdadeira. A gente vai estar falando aqui sobre Jonatas, que era filho de Saul, né? Saul foi quem? Foi o primeiro rei de Israel. Ele reinou pouco tempo na presença do Senhor, depois ele fez o que era mal, e o Senhor o rejeitou, o Espírito saiu dele, né? O Espírito Santo do Senhor saiu dele. E ele acabou se tornando cada vez pior. E aí Deus escolheu quem para reinar no lugar de Saul? Davi, que era um jovem que estava esquecido, mas Davi ficou esperando o momento dele reinar. Se nós pensarmos na sucessão, Saul era o rei. Então, se ele viesse a morrer, né, acontecesse alguma coisa, quem que assumiria? O filho dele, que seria o Jonatas. Mas Jonatas, vendo, né, como o pai estava agindo e conhecendo Davi, ele criou uma aliança, uma amizade muito forte com Davi. Vamos ver, tá aqui, ó, no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, do verso 1 ao 4, que diz assim: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Quando Jonatas viu Davi, ele logo o reconheceu, ele gostou dele, né, como um verdadeiro amigo. Aqui fala, né, como a sua própria alma, porque essa é a verdadeira amizade. Lembra que a gente falou que tem os mesmos princípios, as mesmas virtudes, e você deseja o bem da outra pessoa. E Davi também gostava de Jonatas da mesma forma. E aí, ao longo do livro, né, de Samuel, nos capítulos seguintes, a gente vai vendo essa amizade entre os dois. E aí teve um momento que Saul, descobrindo, né, que Davi seria o próximo rei, ele queria matar Davi e começou a perseguir a Davi. E Jonatas prometeu com ele, isso está lá no capítulo 1 Samuel, capítulo 20. Depois leia lá com um pouquinho mais de atenção. Estou resumindo a história aqui, né? Saul queria, de qualquer forma, matar Davi. Mas tanto Jonatas como Davi, eles fizeram um acordo, uma aliança, de que Jonatas falou assim, olha, se eu souber que meu pai quer te matar, que ele vai te perseguir, de alguma forma eu vou te avisar. E aí aconteceu uma situação e realmente Jonatas percebeu, teve a certeza que Saul iria matar Davi. E aí conseguiu avisar Davi. Só que no momento da despedida deles ali, que ele foi avisar, no finalzinho ali do capítulo 20, olha só o que diz. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro em nome do Senhor. Que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Então a gente percebe que a amizade de Jonatas e Davi era verdadeira. Jonatas poderia ficar com raiva de Davi, porque ele seria o rei no lugar de seu pai. Mas Jonatas conseguiu ver que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, que Davi era o escolhido. E ele realmente gostou, ele viu a sinceridade de Davi, eles fizeram uma grande aliança, tiveram uma grande amizade, cuja a base era quem? O Senhor, que ele falou, lealdade um ao outro, em nome do Senhor. Eles tinham a mesma fé, adoravam o mesmo Deus, eles eram fiéis ao Senhor. E, como a gente falou assim, né, além disso, Jonatas reconheceu Davi como escolhido de Deus para reinar em Israel. Ele não teve inveja, não teve nenhum momento que Jonatas se entristeceu ali com Davi. E é interessante que eles falam assim que esse laço de amizade eles também iriam proteger, a lealdade deles era até com os descendentes. E depois que Saul, Jonatas morreram e tudo mais, que Davi já era rei, ele falou assim, tem alguém aqui da casa de Jonatas para que eu possa fazer o uso da beneficência, e Davi, ele foi lá e protegeu, e aí abençoou, que era descendente de Jonatas. Então a gente vê aqui o que? Uma verdadeira amizade.
que não era por interesse, não era por benefício, que não era por prazer, mas era por virtude, que é a amizade que o Senhor quer que nós tenhamos uns com os outros. E a base da amizade sempre é o amor. Quando nós amamos verdadeiramente, as outras coisas a gente cumpre. Voltamos lá ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. A gente pode falar de várias partes da Bíblia, de tudo. A gente vai ver sempre o amor como a base. E Jesus, o centro de tudo. Sempre vai ser assim. A gente pode falar de vários assuntos da Bíblia, mas a base sempre será essa. Amém? Nós estamos aqui terminando a nossa aula e eu termino dizendo assim, olha, ter amigos é muito bom. Melhor ainda é ter amigo cristão, que ama Jesus como você e um dia viverão no céu. É muito bom ter amigo, mas se esse amigo for cristão, for irmão em Cristo Jesus, é melhor ainda, porque você sabe que essa amizade, né, vai acontecer no céu. É lógico que lá a gente não vai ter pai, mãe, esposa, amigos, seremos uma grande família, mas é um modo de dizer. E por isso peça a Deus para preparar suas amizades e abençoar. Pede para o Senhor preparar, que o Senhor envie pessoas que você realmente possa ter amizade e que o Senhor venha abençoar. Mas eu deixei uma coisa bem ali, ó. Não esqueça, jamais esqueça isso. O seu melhor amigo é Jesus. É muito bom ter amigo e é necessário que nós tenhamos amigo aqui, né? Mas o principal é Jesus. Eu tenho certeza que tem coisas aí no teu coração, na tua mente, que é somente Jesus para poder resolver. Você só tem coragem de contar para Jesus. Então, assim, tenha sempre o Senhor Jesus como seu amigo, porque Ele é o seu verdadeiro amigo. Foi Ele, olha, vê se tem amor, vê se tem algo maior do que isso. Ele te esvaziou de toda a glória, saiu lá do céu, veio aqui na terra, sofreu, morreu naquela cruz. Sabe por quê? Por amor a nós. Então, Ele verdadeiramente é o nosso melhor amigo. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.